vamos lá definir aqui o que é um cilindro, né? Um cilindro, então, eu posso caracterizar que ele é uma base circular, né, com laterais, e ele possui, na verdade, duas bases, né? Ele tem a base inferior, a base superior, que é idêntica à base inferior. Então, se eu tivesse ligar esses dois pontos aqui, ó, eu formaria um cilindro, beleza? Isso eu formaria um cilindro. E é interessante porque quando a gente estudou prisma, no prisma a gente viu que se eu tivesse uma forma aqui e uma forma aqui em cima de mesmo tamanho, né, e ligasse esses pontos, né, eu formaria um cilindro, e esse cilindro aí, ele me daria Por quê? Essa forma aqui é igual a essa, e o nome desse o cilindro, não, gente, desculpa, formaria um prisma, e o nome desse prisma iria depender da quantidade de lados, né, depender da quantidade de lados do meu, do meu, da minha face, né, da minha área, do meu polígono da base. Então, beleza. No cilindro, eu já não tenho essa dependência do número de lados. Por quê? Porque a base é um círculo, né? Como a base é um círculo, a gente tem aí um único lado na face lateral, né? E a gente vai perceber essas semelhanças. Então, olha só, modernamente pode construir a construção do edifício sede da BMW com um formato de 4 cilindros, né? O formato é inspirado nos cilindros dos motores. E observe a ilustração a seguir, né? Olha o prédio da BMW em Munique, na Alemanha, simulando um motor, né? 4 cilindros aqui, como se fosse um motor de carro aí. Aí você vai começar a entender, por exemplo, né, vamos trazer para o nosso mundo real. No, em carros, motos em geral, o que a gente tem? A gente tem a característica importante do cilindro, né? Beleza, vamos supor que eu tenho um cilindro. Opa, tem um, vai ficar assim. Tem um cilindro. Existem motos com um cilindro ali, e esse cilindro ele tem um determinado volume, né? Vamos supor uma moto de 150 cilindradas. Aproximadamente, ela tem ali 150 centímetros cúbicos de volume no seu cilindro, né? Esse volume, quando for comprimido, né, pelo pistão, vamos pegar aqui pelo pistão, esse volume, quando for comprimido pelo pistão, esse volume de 150 é o que vai fazer a mistura de combustão, né? Que a gente tem aí gasolina, né? O combustível, vamos colocar combustível que pode ser álcool ou gasolina, combustível mais ar, né? Para formar aí da energia, e ele vai resultar em CO2 e água, né? Esse é a fórmula química aí que a gente tem na combustão. Então, se eu tiver um combustível mais ar, ele resulta em CO2 e água, né? E para onde vai, né? Aí a gente começa a entender o funcionamento do motor. A gente tem aqui as válvulas, né? Onde a gente vai ter a válvula de admissão e a válvula de exaustão, onde a válvula de admissão ela permite a entrada de combustível, né? E de ar. Fecham-se as válvulas, o motor comprime, aí a gente já passa lá pelo ciclo de Otto, né? Falando sobre o motor 4 tempos, por exemplo. Depois compressão, tem a explosão, aí tem a exaustão, onde vai sair aqui todo o gás, né? Não vou explicar direitinho como é que funciona o ciclo de Otto aqui. Mas enfim, eu quero chegar nesse ponto aqui, né? Significa que a moto de 150 cilindradas, normalmente essas motos YBR, Fan, Factor, Cross, essas motos comuns, né, que a gente vê muito hoje em dia, utilizadas no dia a dia pela boa parte da população, elas têm em seu volume 150 cilindradas, ou seja, 150 centímetros cúbicos no seu pistão.
Existem motos de 300 cilindradas, por exemplo, o caso da XRE 300, onde o volume aqui de combustível, né, que essa região aqui onde vai ser queimado o combustível, ela vai ser bem maior, né, vai ser o dobro do volume, né, ele vai ter 300 centímetros cúbicos ali de volume. Tá, e uma moto, assim, eu posso considerar uma moto de maior cilindrada, moto aí de 1.200 cilindradas, ela vai ter aí, no total de seus cilindros, né, normalmente não é um cilindro só, ela vai ter um total de 1.200 centímetros cúbicos, né? Então, isso poderia considerar que todos os volumes desse pistão aí na queima daria 1,2 litros, né? Essa é a diferença aí quando a gente fala de uma moto de baixa cilindrada com uma moto de alta cilindrada em questão de volume e capacidade do cilindro, que é o que a gente está abordando aqui na aula de hoje. Tá? Então, esses tipos de superfície cilíndrica são muito utilizados, gente, muito utilizados mesmo. E a gente vai lá para a definição agora de cilindro. Olha só, vamos considerar que eu tenho um plano alfa, tá? Nesse plano alfa, eu tenho uma região circular S que está contida em alfa e tem uma reta T incidente ao plano. Se eu passar essa reta T por todo a extremidade da esfera que está no plano alfa, eu vou formar, hipoteticamente, uma área aqui em cima. Né? E essa área aqui em cima, ela vai ser formada uma esfera, né? Uma esfera não, desculpa, um círculo, né? E se eu fechar toda essa região, se eu cobrir essa região, eu vou ter uma formação de um cilindro, onde eu tenho aqui a base, né? Tem aqui a minha área da base. Isso aqui também é a mesma área. E vou ter aqui a minha área lateral. Né? Isso é importante saber. Nesse caso aqui, eu tenho um cilindro que ele não é reto. Né? Ele não é reto. Você está vendo que ele tem uma curvatura aqui. Beleza. Onde eu quero chegar com isso? Então, já tem alguns elementos aqui no cilindro. Eu tenho as minhas bases. Eu tenho o meu eixo do cilindro, que é o segmento que liga os dois centros da circunferência, ou seja, os centros das bases. Eu tenho a minha altura, que é a distância entre uma base e outra. Lembrando, a distância é o menor comprimento entre uma base e outra. Então, aqui tem que formar um ângulo de 90 graus, tá? Entre as duas bases, para você calcular a distância. E vou ter aí o meu raio, tá? Esse cara aqui, ó, é o meu raio, que a gente vai considerar o raio da base. Aí a gente pode classificar, por exemplo, o que são geratrizes? Então, geratrizes são segmentos paralelos à reta T com medida AB em extremos de circunferência que delimita a base. Então, a geratriz é isso aqui, ó, esse comprimento aqui. Ou seja, o comprimento que originou o meu cilindro, tá? Que delimita tanto a circunferência de cima quanto a circunferência de baixo. Beleza, passando pela classificação, eu tenho aqui o cilindro reto, que é quando essa geratriz é igual à altura, né? Eu tenho aqui, ó, a geratriz, que é esse segmento aqui, igual à minha altura, e eu tenho o cilindro oblíquo, né? O oblíquo é quando esse ângulo, a altura, é diferente da geratriz. Olha só, a altura seria isso aqui. A altura é esse segmento, a geratriz é diferente, ou seja, a geratriz está a um ângulo diferente de 90 graus. A geratriz não é perpendicular com a base. Né? Olha só, eu tenho uma característica importante que eu falo que é o cilindro equilátero. Né? O que é o cilindro equilátero? O cilindro equilátero é quando eu tenho a medida do diâmetro vai ser a mesma medida da minha altura. Tá? Então, se aqui eu tenho 2R, minha altura vai ser 2R. Beleza?
Esse é o cilindro equilátero. A medida sim é a mesma medida sim. Aí a gente começa a entender algumas áreas importantes quando a gente planifica esse cilindro. Por quê? Se eu planificar esse cilindro, o que vai acontecer? Eu vou abrir uma tampa em cima, né? Eu vou abrir uma tampa embaixo e vou cortar isso aqui. Como se eu estou abrindo uma latinha, né? Quando eu abro a latinha, ela vai ficar desse jeito aqui. Tenho duas bases e tem uma superfície lateral. Eu consigo calcular essa área. Você que pensa, Estevão, sempre cai questão de cilindro equilátero. Eu posso achar essa área aqui, total. Como? Essa área aqui eu sei calcular, né? A área da base. A área da base a gente já viu lá nos capítulos anteriores de áreas, que é πr ao quadrado. Beleza. E essa área lateral aqui? Essa área lateral fica fácil de entender. Por quê? Pensa aí, ó. Quando eu cortei aqui, isso aqui, esse comprimento aqui, que eu abri e ficou isso aqui é o comprimento de uma circunferência, que é 2πr. Isso é 2πr. A altura é a própria altura do cilindro, que é h. Então, eu vou ficar com 2πr, h. Certo? Então, essa é a minha área lateral. Então, eu tenho aqui, ó, 2πr, e aqui eu tenho h. Se eu multiplicar esse com esse, eu tenho 2πrh, que é a área desse retângulo aqui. Beleza, então qual vai ser minha área total? Minha área total vai ser a área das duas bases, né? Que eu tenho duas bases, então seria 2πr² mais 2πrh. Posso colocar o 2πr em evidência, então vai ficar a área total de um cilindro, 2πr, que multiplica r mais h, né? E é bem tranquilinho de a gente conseguir enxergar aí. Quem quiser enxergar aí alguns aspectos do cilindro, pode dar uma olhada aqui no Bernoulli Play e acessar aqui através do QR Code, tá bom? Vamos resolver um exercíciozinho que ele fala assim, ó. Um cilindro reto com raio da base medindo 5 centímetros e altura 10 centímetros foi confeccionado com cartolina. Determinar a área utilizada na sua construção, né? Então, ó, qual a área que eu quero determinar aqui? Vamos pensar, aqui eu tenho valendo 5 e aqui eu tenho valendo 10, né? Então, o raio é igual a 5. Se eu for calcular a área das duas bases, né, a área das duas bases vai ser 2 vezes πr ao quadrado. Πr quadrado, 25. Beleza. Então, ó, a área das duas bases dá 50π. Se eu for calcular a área lateral, vai ser 2π vezes r, né, que no caso é 5, então vai dar 10π, vezes h. E h é 10, então vai ficar 10 vezes 10, 100. Então 100π mais 50π, eu tenho aí 150π. Beleza? Esse é o resultado aqui que a gente vai ter para a área total para eu fazer, confeccionar esse cilindro aí. Então, ó, essa seria a minha área total. Beleza? Uma empresa fabrica reservatórios no formato de cilindros retos com 10 metros de altura e 4 metros de diâmetro. O preço do reservatório depende da superfície total, pois a chapa utilizada na confecção é vendida em metros quadrados. Determinar a área total desse reservatório. Se a gente vai determinar a área total desse reservatório, a gente precisa calcular essa área aqui. Então a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Pego aqui, ó, minha área da base. Minha área da base vai ser 2 vezes, né? Eu tenho duas bases, πr². R² vai dar 4, 2² vai dar 4, beleza. Então, minha área da base, minha área das duas bases vai ser 8π. Beleza. Agora, minha área lateral. Minha área lateral vai depender de quem? Vai depender da minha altura e do meu raio, né? Que vai ser 2πr vezes h. Então, 2πr vezes h vai ficar
2 vezes π, vezes r, que é 2, vezes h, que é 10. Isso vai dar quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10 é 40, né? 40 π. Então, minha área total vai ser igual a 48 π. Em que? Em metros quadrados, que é a medida que ele deu aqui para mim. Tranquilo, não tá, gente? Tem alguém que está com alguma dúvida até aqui? Então, fazendo as contas, 48 π metros quadrados. Vamos lá para a próxima questão. Ele fala assim, ó, a ilustração a seguir representa dois cilindros de revolução, né, que são cilindros retos, sendo que a área lateral do maior é o dobro da área total do menor. Ah, essa matéria é muito melhor que a outra, gente. Muito melhor que a outra. Não tem nem comparação. Sendo que a área lateral do maior é o dobro da área total do menor. Então eu quero saber, ó, só a área lateral desse aqui, só a área lateral, só a área lateral, que é essa área aqui, ó, é o dobro, é 2 vezes a área total do menor. A área total do menor. Ou seja, a área lateral do grande é 2 vezes a área total do menor. Então, o que eu posso fazer? Eu quero determinar a medida de x, né? Então, olha só, vou determinar aqui H1 como essa altura do cilindro maior, raio da base R. Tá? Para o pequeno, vou determinar aqui Hzinho e raio da base vou colocar R dividido por 2. Aí, eu vou determinar que a área do maior é 2 vezes a área total do menor. Né? Então, beleza. Então, 2πrh, né? Lembrando que essa aqui é a área lateral do maior, R e H são dados do maior, vai ser igual a 2 vezes a área total do menor, que vai ser 2π, né? R ao quadrado dividido por 2, que esse aqui é o raio, tá? Que é 2 vezes a área da base, então vai ficar R ao quadrado sobre 4, então dá π R ao quadrado sobre 2, mais, simplificando isso aqui, ó, vai ficar isso aqui mesmo, 2 simplifica com esse 2, vai ficar πr ao quadrado, πrh. Beleza. Se eu multiplicar aqui, eu vou ter que Hzão, né, eu tenho πr ao quadrado, πr em todos os termos. Então, vou simplificar πr em todos os termos, tá? Aqui, ó. Tenho PR nesse, PR nesse, PR nesse. Vou simplificar em todo mundo. Beleza? R eu também tenho em todo mundo. Então, esse R simplifica aqui, vai subir um R daqui, vai subir, que aqui tem R quadrado, certo? E esse R some daqui. Beleza. Então, olha só. Eu vou ficar com H, R sobre 2 mais H, porque esse 2 simplificou aqui, né? Que esse 2, na hora de multiplicar aqui, ó, esse aqui simplificou e aqui tinha 4 no denominador, simplificou, ficou 2. Então, ó, H menos Hzinho é R sobre 2. Então, se a gente olhar aqui nossa geometria, eu fiz um corte naquela seção ali, tá? Fiz um corte ali na seção meridional do cilindro. Quando eu fiz esse corte, eu vi que para cá fica R, aqui fica R, isso aqui é H, então isso aqui vai ser Hzão menos R, que também, ó, Hzão menos R vai ser R sobre 2. Então, R sobre 2 e R, posso fazer Pitágoras aqui e achar o valor de X, né? Olha só. Então, X ao quadrado vai ser igual a R ao quadrado mais R sobre 2 ao quadrado. Fazendo essas continhas aqui, vai achar que o valor de X
vai ser R raiz de 5 sobre 2. Para quem não entendeu, ó, R ao quadrado, né? Vai fazendo MMC aqui, vai ficar 4 sobre 4. Quando você soma 4 mais 1 dá 5, 5R ao quadrado sobre 4, passa a raiz, fica a raiz de 5, R sai fora, 4 sai fora porque tem raiz, então fica R raiz de 5 sobre 2. Então, ó, a partir... Sim, a gente tinha que achar essa geometria aqui. Por quê? Ó? Porque ele está pedindo o valor de x, né? Então, o valor de x, você percebe bem que é isso aqui, ó. Se você pegar aqui essa região plana, né, que a gente só consegue pegar a região plana, isso aqui era o meu h, né? Isso era meu h, essa alturinha aqui. Tudo isso aqui era hzão. E eu conseguia formar aqui, ó. Isso é meu R, isso é meu R, isso é R, isso é R. Então eu formaria esse pedaço aqui, que é R, e acharia meu X em função do meu R. Então, para achar esse resultado dessa questão aí, a gente tinha que achar mesmo essa resolução, essa partezinha da geometria. Tá? Então é muito importante, gente, a gente chegar às relações geométricas aí nas questões. Tá? Essa é mais complicadinha. Não entendeu essa parte? Qual parte dessa aqui? Para descobrir o x? Vamos lá. Para descobrir o... Até aqui você conseguiu pegar? Até aqui, ó. Beleza. Então vamos lá. A partir daqui, eu acho isso aqui, ó. Faço essa geometria aqui. Uma área plana, não é? Isso aqui eu já tinha definido, ó. Isso aqui é R. Isso aqui é R, isso aqui é R, né? Tava tudo definido. Tudo isso aqui é H, Hzão. Se eu colocar a parte aqui também igualzinho de lado de cá, se eu colocar aqui igualzinho do lado de cá, eu vou ter que isso aqui também é R. Para achar esse pedaço aqui, eu sei que vai ser o Hzão menos o Hzinho, né? E o Hzão menos Hzinho, que vai me dar esse pedaço aqui, eu vi que era quanto? R dividido por 2. Então, o que, que eu faço aqui? Eu tenho um triângulo retângulo, não tenho? Se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso fazer, ó, x quadrado vai ser igual a r ao quadrado mais r sobre 2 ao quadrado. Compreendeu agora o que eu fiz? Aí, o que eu posso fazer? Faço a minha conta aqui, né? Eu vou achar r ao quadrado sobre 4. Quando eu fizer o MMC disso aqui, eu vou achar o quê? 5r quadrado sobre 4. Né? Isso é igual a x quadrado. Passo a raiz, né? Faço a raiz de ambos os lados da equação, vou ficar com raiz de 5 vezes r quadrado sobre 4. Raiz de r quadrado é r. Raiz de 4 é 2. Raiz de 5 não tem exata, é raiz de 5. Então, meu x vai ficar esse valor aqui, r raiz de 5 sobre 2. Beleza? É isso aí. Vamos entender agora o que a gente faria com... Na verdade, eu acho que eu não... Nossa aula acaba 9h45, né? Acho que eu não vou entrar nessa parte de volume com vocês. Vou dar um play aqui. Ah, gente, acho que eu não vou conseguir acessar aqui, não. Não vou conseguir acessar aqui, não. Tá vendo? Vão ter que acessar aí no coisinha de vocês. No aplicativo de vocês, tá?
Essa matéria cai no pismo, viu, gente? É importantíssima, importantíssima. Então, ó, como eu não quis reproduzir ali, eu vou dar um prosseguimento aqui, só falando sobre o volume e já adianta a vida de quem está estudando, tá? O que é o volume de um cilindro, né? Se a gente pegar aqui, isso aqui é um prisma, né? Como é que a gente achava o volume do prisma? A área da base vezes a altura. Como é que eu vou achar o volume desse sólido? A área da base vezes a altura. Como é que eu vou achar o volume desse sólido? A área da base vezes a altura. Então, todos eles eu acho da mesma maneira, né? A área da base vezes a altura. Então, logo, para o cilindro não vai ser diferente. Por quê? Porque isso aqui é um cilindro, né? Então, o volume de um cilindro vai ser a área da base vezes a altura. E qual é a área da base? A área da base é πr quadrado vezes a altura, πr ao quadrado h. Então, é bem tranquilinho da gente achar aí, tá? Deixa eu ver aqui, 9h40, vou fazer esse exercício resolvido com vocês. Olha só, ele fala que o mercúrio possui uma densidade de 13,6 gramas por centímetros cúbicos e está acondicionado em um pote cilíndrico de raio 6 e altura 18. Determinar a massa do mercúrio em quilogramas, 9,55, né? Então tem tempo demais, gente, vai dar certinho. Tô bem achando que é 9h45. Ainda bem. Olha só. Então, ó, eu quero determinar a massa do mercúrio em quilogramas, sabendo que o pote está completamente cheio. Beleza. Então, como ele me deu uma razão aqui de densidade, que é massa sobre volume, então eu preciso achar o volume disso aqui, né? O volume, πr quadrado, 6 ao quadrado dá 36, vezes h, vezes 18. Então, quando eu acho esse volume aqui, ó, dá 648 π, tá? 648 π. Esse é o meu volume. Em que? Em centímetros cúbicos. Beleza, ele me deu a densidade. Se a densidade é massa sobre volume, e essa densidade é igual a 13,6, e meu volume é 648, eu substituo meu volume aqui, ó. Eu vou achar minha massa, olha aqui a relação. Então, minha massa vai ser quanto? 8.812,8 π. Se eu substituir π por 3,14, eu vou achar aqui um total de 27 quilos de mercúrio para preencher um cilindro desse formato aqui. É muito peso, né, gente? 27 quilos de mercúrio para poder preencher 6 centímetros. Pensei, 6 centímetros por 18 centímetros. Por isso aqui, uma mãozinha desse tamanho. 27 quilos. Pesadíssimo. Olha só. A barragem apresentada a seguir foi construída para contenção de água em um rio cuja largura é 200 metros. Olha só, o rio tem 200 metros de largura e colocou essa barragem aqui para suportar aí. Aí ele fala assim, ó, centro circular, tá vendo? Centro circular. Então, já que isso aqui é um centro circular, eu tenho aqui, ó, que isso aqui é o meu raio, tá bom? Isso aqui é o meu raio. Meu raio é 20 metros, beleza. Ele pede assim, ó, determinar o volume de concreto usado na construção da barragem em milhares de metros cúbicos. Beleza, vamos lá. Vamos determinar aqui. Se eu pegar e calcular todo esse volume aqui, né? Ou seja, eu não sei calcular exatamente esse formato aqui. Só que eu sei calcular o quê? Eu sei calcular o todo, eu sei calcular esse pedaço aqui e posso subtrair. O todo vai ser 200 vezes esse pedaço aqui, né? Então, vezes 28. Então, 200 vezes 28, vou colocar aqui.
O todo é 200 vezes 28. E se eu pegar aqui, ó, isso aqui vai ter 20, né? 20 de altura. Vezes 20. Beleza, 2 vezes 28 dá quanto? 56. 56 vezes 2 dá 112, né? 112. Posso acrescentar aqui um zero, dois zeros, três zeros, né? Então, isso aqui de metros cúbicos. Acompanharam aí o que eu fiz? Acharam o porquê do 20? Ó. Se aqui é 20, aqui vale quanto? Aqui vale 20. Certo? Beleza. Depois que eu achei essas duas medidas, ou seja, já que eu achei toda a medida disso aqui, agora o que eu posso fazer? Eu posso subtrair da medida só dessa parte azul claro aqui. Né? E essa parte azul claro é 1/4 de um cilindro. Né? Então, se o cilindro, o volume do cilindro, eu calculo πr ao quadrado vezes h, né? Então seria π, né? Vou colocar π, r, 20 ao quadrado, que dá 400, vezes h, que no caso aí o h é 200. Vou mostrar aqui, ó. Esse h, esse aqui é o h, certo? A altura, o cilindro está assim, ó. Esse é o h. Estão perguntando por que 1/4? Por causa disso aqui, ó. Tá vendo que tem um ângulo de 90 graus? Pensei, um cilindro completo tem 360 graus. Aqui só tem 90. Então eu tenho 90 de 360, que é quanto? 1/4 do cilindro. Pegaram? Beleza? Então, ó. Rápido, né? Prática. Olha só. 400, então vou colocar 200 aqui. 200 e vou colocar vezes 1/4, tá bom? Vezes 1/4. Então, beleza, ó, colocou tudo aqui e esse é meu volume. Então, o que eu vou fazer? Ele pede para considerar π como 3. Já vai substituir. Então, 1/4 dividido por 400 dá 100. Né? Então, vai ficar 100 vezes 200 vezes... O meu π é 3, então vai ficar isso aqui. Né? Então, 3 vezes 2, 6. 6 acrescenta quantos zeros? 4 zeros. Beleza, então eu tenho isso aqui de volume em metros cúbicos. Pegaram? Então esse é o volume do meu cilindro pela metade. Pela metade não, num quarto ali. Esse é o volume do meu cilindro. Beleza, já que esse é o volume do meu cilindro, para achar o volume que foi usado nessa parte escura aqui, foi quanto? Esse volume total, menos o volume do meu cilindro, que vai dar um total de quanto? De 60 não, 52 mil, né? Metros cúbicos. Como ele pediu em milhares, o resultado vai dar aí quanto? 52 metros cúbicos. Pegaram aí toda a questão? Vamos recapitular, tá? Vamos recapitular. Calculei o volume total, tirei esse volume aqui, que é 1/4 de um cilindro, e achei isso aqui. Vamos ver aí, olha só. Ele fez a seção da barragem, pegou 28, 20 e assim é 200, calculou aí a área que a gente queria e fez o cálculo aí. Vamos ver no final, 52 mil, tá bom? Galera, conseguiram pegar aí, entender o cilindro, como é que funciona, que é bem parecido com o nosso prisma que a gente tinha anteriormente, né? Só que eu acho, particularmente, eu acho o cilindro mais fácil, né? Só é chato, ele é mais fácil, porque a área sempre é uma circunferência.
Então é muito mais fácil. Né? No prisma lá a gente poderia ter uma área triangular, quadrada, um monte de fórmula aqui ia atrapalhar muito, né? Dá muito mais trabalho. O único problema aqui é quando ele coloca o π diferente de 3, né? Que a gente tem que fazer umas continhas a mais. Mas isso não vai interferir na dificuldade da questão, né? Na dificuldade de raciocínio. Então, na próxima aula a gente fala de seção meridiana e cilindro, tá? Já deixei a atividade para vocês aí da próxima matéria. Deixa eu ver, ele acaba de tronco de cilindro e acaba o... Tem mais, e depois fala de cone, é isso. Vou dividir, vou dar 2 aulas de cilindros. Na próxima aula a gente faz os termos exercícios. Vamos falar de seção meridiana, tá? Olha só. O que é seção meridiana? A seção meridiana, gente, e cilindro e equilátero, é quando eu pego uma região aqui, eu corto essa região, corto esse cilindro aqui. Eu formo uma seção meridiana, tá vendo? Eu formo uma região plana. E nessa região plana, eu consigo ter aí a área dela, tá? A área da seção meridiana ó, seria 2R vezes H. Né? 2R vezes H. Então, a seção meridiana, gente, nada mais é do que eu pegar aí o meu cilindro, cortar ele por um plano, né? E nesse plano que eu cortar, eu acho aqui o meu raio em uma seção meridiana. O que eu posso fazer? O que a gente fez naquela questão aqui, né? Nessa questão aqui, ó. Eu cortei aqui e achei uma seção meridiana. A seção meridiana era isso aqui. Então, isso que ele está caracterizando como seção meridiana. Então, na seção meridiana, a gente pode entender alguns conceitos. Por exemplo, se o cilindro for equilátero, se essa medida aqui for igual a isso aqui, fica muito fácil a gente resolver. Por quê? A área da base vai ser πr ao quadrado, né? A área lateral, né, em vez de, já que o meu h é 2r, minha área lateral vai ficar 4πr quadrado, né? Porque o h aqui vira 2r. Minha área total, então, minha área total vai ser 6πr quadrado, né? Porque vai acrescentar as duas circunferências das bases. Meu volume vai ficar 2πr ao cubo, porque no lugar do meu h eu vou substituir por 2r, e a área da seção meridiana vai ficar o quê? Ó, se h é igual a 2r, vai ficar 2r vezes 2r, 4r quadrado. Então, nada mais é que ele está pegando o que a gente já estudou e substituindo caso é um cilindro equilátero. Eu utilizo isso aqui, gente. Eu não decoro essas fórmulas de seção meridiana. Tá? Por quê? Porque é perda de memória. Isso aqui. Quase não cai exatamente isso, e se cair, você pode usar a fórmula base. Tá? A fórmula base aí você utiliza para qualquer cilindro e qualquer situação. Por isso que eu não costumo perder muito tempo com isso aqui. Por quê? Porque a gente pode utilizar a relação principal e sair aí das nossas questões. Beleza? Galera, por hoje é só. E a gente tem aí alguns exercícios resolvidos. Acho que será que dá tempo de resolver esse exercício resolvido? Acho que dá. Olha só. Ele fala assim: calcular a área total de um semicilindro, né, de raio 8 e altura 10. Beleza, o semicilindro é o cilindro cortado ao meio, dessa maneira aqui. Né? E então, ó, já que o semicilindro está cortado ao meio, eu tenho raio 8 e altura 10. Se eu quero calcular a área total, significa que eu posso pegar aqui, vai ter uma base, certo? Ó, metade de cima, metade da baixo, então ele teria que πr quadrado, né? πr quadrado, que é uma única base. Já que o meu r é 8, então teria aqui 64π. A área lateral aqui, eu poderia pegar a área lateral total e dividir por 2. A área lateral total é 2πrh. Então, já que eu vou dividir por 2, vai ficar só r vezes h vezes π. Então, 80π. Né?
essa área lateral aqui, e eu tenho essa área da seção meridiana, que no caso vai ser 16 vezes 10, né? Por quê? Porque aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 8, então 16 vezes 10, 160. Então, se eu for somar minha área total aí, eu vou ter 64 mais 80, né, que vai me dar 144 pi, mais 160, que é a minha área plana lá dessa região aqui, ó, dessa região aqui, composta por esse retângulo aqui. Beleza? É isso que eu tinha para falar com vocês hoje, tá? Na próxima aula a gente fala sobre tronco e resolvemos mais alguns exercícios. Marcelo, eu te mando a resolução no privado, tá? Resolução dessa questão 9 do binômio de Newton. Então, galera, por hoje é só. Eu espero que tenham gostado da matéria. Essa matéria é muito legal, muito mais fácil da gente estudar. E a gente vai fazer uma aula de montagem também, tá? Onde a gente vai precisar de cola, papel, tesoura, para a gente fazer aí com câmeras abertas também, só para a gente interagir mais um pouquinho. Beleza? Então, ó, beijão, boa semana aí para vocês e bye bye.